a Verônica Gurgel, ela só está ouvindo. Então, deixa eu fazer aqui a abertura. Tá? Hoje são 24 de abril de 2020, agora são 14 horas e 42 minutos. Está aqui conosco a Verônica Gurgel Fragoso. Você sabe que eu sou facilitador do Empretec, que é aquele seminário de empreendedorismo pela ONU. E quando a gente entra nesse seminário, primeiro você tem que entrar como trainee. E eu entrei, quer dizer, é um processo que leva um ano e meio, às vezes até 2 anos. E durante todo esse processo, você entra em contato com o que a gente chama de facilitadores líderes. E a Verônica é uma facilitadora líder. Nós trabalhamos juntos em Jacundá. Não sei se ela lembra, a Verônica lembra a data. Foi 13 a 18 de junho de 2011. Portanto, o professor está falhando. 9 anos. Está falhando minha internet? Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Dá para ouvir? Estou ouvindo bem. Vocês estão ouvindo bem? Olha, o Marcelo também está presente, que legal! Seja bem-vindo, Marcelo, show de bola! Não vou demorar muito, mas eu vou prestigiar um pouco aqui. Ah, tá bom. Então, o Marcelo Verônica, o Marcelo é o nosso coordenador do curso de odontologia. Nós temos o privilégio de termos a presença dele. Okay? E eu achei aqui um relatório. Quando nós fazemos o seminário Empretec, a gente tem um relatório e os líderes, eles escrevem no relatório. Aí eu achei o relatório da Verônica. Tá aqui, ó, vou mostrar aqui, ó. Eu encadenei aqui os relatórios. Era no tempo do papel ainda. No tempo do papel. E aí a Verônica escreveu o seguinte comentário sobre o meu trabalho. Comentários metodológicos. Nesse penúltimo seminário, que antecede o seu credenciamento, Suzuki demonstrou segurança em todos os momentos. Vocês estão ouvindo? Dá para ouvir? Tem. Suzuki demonstrou segurança em todos os momentos, bem como ao enfrentar os módulos de processamento pela primeira vez. Destacou entre os módulos que fez persistência e comprometimento. Atuou com maestria em sua fala, bem estruturada, a qual levou todos os participantes a estabelecerem e reverem suas metas. Continue sempre nessa linha de melhoria constante e cuidando com zelo de todos os seus módulos. Foi um prazer trabalhar com ele. Aí, comentários sobre a atuação em equipe. Excelente colega de equipe, sua participação foi de muita valia no que diz respeito à proatividade. Por parte operacional do seminário, é detalhista, dedicado, cuidou com muito zelo em todo o material do trabalho, contribuiu muito para a realização dos trabalhos que ocorrem nos bastidores e esteve sempre presente e disposto a colaborar com a equipe. E aí, recomendação à coordenação, a continuidade do processo em direção ao seu breve credenciamento. Então, isso aqui foi o relatório que a Verônica escreveu para mim, graças a ela eu continuei no processo e hoje eu estou credenciado, ok? Então, obrigado, Verônica. Eu já mandei para a turma o seu currículo, então a gente quer que você compartilhe conosco da sua experiência, tá bom? Ok, tá bom. E quanto tempo, assim, só para eu me situar, né? Uma introduçãozinha rápida, uns 5 minutinhos, como 10 minutos? Não, converse aí, fala um pouco a sua trajetória profissional, uns 15 minutos, 20 minutos. Aí depois a gente vai dar a oportunidade dos alunos de odontologia fazerem perguntas, ok? Tá bom, então. Me fala uma coisa, eu acabei de sair do celular e vim para o computador. Vocês conseguem me ouvir direito? A imagem, som? Sim. Dá para ouvir bem. Sim. Tá bom, tá ok. Então tá. Bom, primeiro assim, prazer enorme, né? Estar aqui batendo um papinho com vocês. É um privilégio, é um prazer. E assim, minha área é educação. Eu sou apaixonada pelo que eu faço nessa área de educação. E foi interessante fazendo só uma menção, né? Esse encontro com o Suzuki,
Porque, assim, nesse processo, eu vou fazer uma ligação com o meu trabalho. Nesse processo que nós fazemos, antes mais, hoje menos, mas na época que os estados não tinham as suas equipes em quantidade suficiente, o nosso credenciamento, como é nacional, nós somos chamados, né? Então, a gente vai trabalhar com quem nunca viu. Sabe o que é você trabalhar na época, 9 dias, hoje 6, mas você trabalhar num sistema intenso, num processo de impacto, gerando muita pressão para mudança comportamental, com pessoas que você nunca viu. Então, assim, esse processo a gente sai aprendendo aos poucos, através de algumas competências que a gente vai desenvolvendo, né? Então, assim, foi muito bom. Mas, indo para o campo que foi a pergunta da trajetória, assim, eu tive o privilégio, assim, eu vejo como isso, eu vou fazer 50 anos, então eu sou de 70, e na época, com mais ou menos 15 anos, eu tive a liberdade em casa, meus pais permitiram eu trabalhar. Surgiu por acaso uma oportunidade, batendo um papo dentro de um carro, e eram donos de uma sorveteria artesanal na época aqui, eram os mineiros, e eles procuravam uma pessoa. E aí, dizendo que estava precisando de um auxiliar e tal, aí tá bom. E eu estava de carona com a mãe dessa amiga minha e amiga também. E aí eles falaram que precisava de uma pessoa e tal. Aí essa mãe da amiga minha falou assim, por que não chama Verônica? E eu olhei assim e disse, eu quero! Não sabia, não tinha a menor noção do que era. Mas assim, nascia ali um impulso de experimentar novos desafios. É claro que eu fui visitar o local, fui pedir permissão aos pais na época de menor, né? Mas assim, eu trabalhei, eu lembro desse trabalho até hoje, porque ali foi o meu primeiro contato profissional. Então, assim, de lá para cá, já faz um bocado de tempo, eu nunca tive intervalo. Foi de uma empresa, saí, houve um convite para uma outra e assim foi indo, né? Mas eu me lembro com riqueza de detalhes cada trabalho que eu passei e como eu, de alguma forma, pude absorver, consciente ou não, o que estava ali ao meu redor, no meio ambiente onde eu estava. Então, foi área foi de sorveteria, foi uma loja de shopping depois. Eu já estava na faculdade, eu acho, essa. Não, teve antes uma banca de revista. Nossa, como eu adorava trabalhar lá. Alguém conhece Maceió? Ainda não. Ainda não? Ah, tá bom, deixa passar tudo isso, vale a pena vir. Então, assim, trabalhei nessa banca de revista também um tempo e também tive muitos aprendizados lá. E depois disso, eu fui para uma loja de shopping, passei um tempo lá. Foi muito interessante. Eu tive ali uma primeira escolha que eu tive que fazer profissional. Pode parecer bobagem, assim, talvez, para algumas pessoas, mas existiam 2 vagas. Existia uma vaga lá na época de vendedora, que para quem conhece, quem vende ganha por comissão, então você tem a possibilidade de fazer o seu salário, mas existia também um outro trabalho, que era no caixa. E na época, assim, eu não me via como vendedora. Então, se eu tinha a opção de escolha, eu preferi ficar lá. E ali eu tive o poder de ter um contato muito mais próximo com o dono da empresa. Então, a gente era muito, muito próximo em relação aos processos internos da empresa. E ali começou a despertar uma paixão sobre negócio, como o negócio funcionava. Porque uma coisa é o que a gente vê, uma pessoa que tenha um consultório odontológico, por exemplo, e tem uma clínica odontológica, mas uma coisa é o negócio, a outra coisa é você ser prestador de serviço para ela, ser o técnico que presta serviço para ela, né? Mas, enfim, depois continuou com outras coisas, passei um tempo no McDonald's também, como gerente lá,
E depois aí foi o tempo maior, que foram 17 anos com um sócio num parque aquático. Então, era entretenimento, lazer, cabanas para alugar, restaurante, piscina, etc. e tal. Tinha muita coisa lá. Passamos bastante tempo. No município vizinho aqui, que é Marechal Deodoro, onde foi a primeira capital de Alagoas. E depois disso, fui para outros caminhos, assim, paralelo nessa época, desde 99, que eu entrei no processo com o Sebrae. Na época, precisava montar a equipe aqui em Alagoas, não tinha equipe. E eu participei do processo e fiquei, e faço parte do quadro do Empretec, tanto na seleção quanto na facilitação do processo também. Onde eu pude, assim, ser muito treinada nesse aspecto de leitura de grupo, de comportamento humano, de mudança comportamental, da importância das práticas empreendedoras, estabelecimento de metas, planejamento, avaliação de risco, persuasão, rede de contatos, ter comprometimento, mas ter persistência também. Então, assim, no total são 10 características, acho que até o Suzuki talvez já tenha até falado sobre elas. Então, assim, faço parte da equipe até hoje, sou treinadora da equipe, e tenho outros trabalhos também, que a empresa de consultoria, ela trabalha com liderança também. Então, assim, minha escola foi empreendedorismo, comportamento empreendedor de alto impacto, mudança, né? Mas a minha outra escola é liderança. Fiz algumas capacitações de coach, de mentor, de PNL, né? Que é a programação neurolinguística. Então, assim, eu sou entusiasmada para conhecer e aplicar comigo e quem está ao meu redor, não escapa ninguém. Comportamento humano, mudanças comportamentais. Então, eu vejo isso como uma missão mesmo. E vejo que ao longo do tempo tem trazido bons resultados. Nesse período mesmo de quarentena, eu tive contatos com vários empresários, eu abri alguns grupos também de diálogo, e assim, nossa, tiveram feedbacks muito importantes a respeito da importância de um preparo para eu me utilizar na hora do imprevisto, do imprevisível, da incerteza, sabe? É como se fosse uma poupança, fazendo uma metáfora. É importante a gente, por exemplo, o estágio, né, de estudo, a gente está na faculdade, a gente estuda todo dia para quê? Quando chega o dia da prova, chegou. O dia da prova pode ser qualquer dia, não precisa ter nem data. Se estudar todo dia. Então, assim, se estuda sempre, a gente está sempre aquecido, né? Então, é mais ou menos isso. Então, trabalho com a empresa de consultoria, tem uma franquia também da Elos, lá em Aracaju, com um sócio, varejo, vestuário. Estamos sofrendo bastante agora, a loja está fechada, desde o dia 19 de março. E é isso, é mais ou menos isso. Essa é a trajetória da Verônica. Tem uma filha que está fazendo aniversário hoje, a Luísa. O Suzuki teve o prazer de conhecer, né, moça? E é isso, mais ou menos isso. E assim, eu gostaria só de saber assim, um pouco qual o período que vocês estão fazendo e se tem alguém querendo, nem sei se sou eu que posso fazer pergunta, mas se tem alguém pensando em montar negócio, abrir consultório, entrar em clínica, montar clínica, o que está pensando em fazer, sabe? E aproveitar também para, nossa, parece que eu estou aí. Eu amo essa cidade, adoro as comidas daí. Já tive o prazer de ir aí 3 vezes. É bom demais. Ok, pessoal, fique à vontade. Alguém tem vontade de abrir uma clínica, ou ter seu próprio consultório? Fique à vontade para compartilhar. Manda brasa. Bom, esse assunto... Boa tarde, professor. Boa tarde. Esse assunto já foi discutido, né, aqui com o pessoal, mas não com a senhora, que
a princípio, eu não tenho vontade ainda de abrir um consultório. Ó. Primeiro, eu quero pegar a mão, né? Mas eu queria lhe fazer uma pergunta, senhora, como gestora, nesse momento de crise agora, agora que como eu posso dizer, que eu não sei se a senhora já chegou a passar por algum momento desse, né? Todo mundo fala que é a primeira vez que isso acontece. E o que mais a senhora tem aconselhado para os seus gestores nesse momento de crise? Aham. Bom, Jonathan, né? Tá. Sim. Ok, Jonathan. Assim, existem vários aspectos que são perguntados. Então, assim, de fato, eu nunca passei por isso. Não existe notícia de ter havido isso, assim, com essa gravidade no período em que esse século, né? Então, isso é comparado a problemas ocorridos, mas há 2000 anos atrás ou mais, né? Mas, assim, surgem questões de vários aspectos que eles perguntavam. Questões voltadas para o financeiro, por exemplo. O que fazer? O bem mais precioso da empresa é a equipe. Então, assim, muitos deles perguntam sobre isso. Por quê? Ora, imagina você, com mais ou menos dinheiro, tá? Monta uma clínica ou monta um consultório, faz um investimento que eu imagino que não seja pequeno, mas consegue se montar. Mas diante de uma situação adversa, não é? Como é que eu faço em relação às pessoas que trabalham comigo? Então, assim, as pessoas é a parte mais delicada da gente não só conseguir, né, que vem a questão do recrutamento, treinamento, manutenção e retenção. E assim, como um funcionário demora de 6 meses a 1 ano para compreender como é que a empresa funciona, porque boa parte dessas informações está na cabeça do gestor, normalmente, estou falando de pequena empresa, nesse ponto a orientação foi, se houver condição, se houver caixa, dá férias, entendeu? Não demite. Teve gente que desesperou e depois se arrependeu, demitiu, sabe? Demitiu logo boa parte das pessoas. Então, assim, entra logo em pânico, né? Então, a primeira coisa, calma, dê um tempo. Todo mundo precisa de um oxigênio para tomar uma decisão. Qual era o oxigênio? Férias. Foi a mesma coisa com a gente lá. Férias para quê? Para pensar, para entender, esperar o governo aí lançar alguma medida provisória para a gente poder agir. Não é? Então, assim, essa foi uma das coisas. Então, tiveram relacionadas a várias coisas. Por exemplo, planejamento foi por água abaixo. Água abaixo, esqueça. Agora é sobrevivência. Sobrevivência. Planejamento agora é assim. Na melhor das hipóteses, perda de 50% das vendas, quando voltar a funcionar, né? Na segunda hipótese, né, meio termo, 75% de perda, e na pior das hipóteses, de 90% a 100%. Esse foi o planejamento financeiro, inclusive, que eu fiz para a minha empresa. E aí, compartilhei isso com muitos colegas também. Agora sim, você poderia me falar, né? Verônica, quem está vendendo comida, ou quem está vendendo produtos de limpeza, ou dono do supermercado, ok. Cada um é uma tomada de decisão diferente. Mas passou mais ou menos por isso, sabe? E voltar para planejar. E planejar é o curto prazo, porque pela falta de informações a mais longo prazo, eu tenho que pensar no hoje, eu tenho que pensar no agora, sabe? E o que você já deve ter ouvido demais já, força total na transformação digital, não tem jeito. Não tem jeito, sabe? Aí é força total. Aí foi mais ou menos isso, se é que eu pude responder. Tá? Sim. Obrigado. Porque é muito vasto, tá, Jonathan? Assim, perguntam várias coisas, mas esse seria um resumo. Entendi. Obrigado. Imagina. Eu gostaria de perguntar para o professor Marcelo se você teria alguma pergunta para fazer, Marcelo.
Pois é, eu estou formulando alguma coisa aqui na cabeça. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a professora por se dispor a participar, né, de uma conferência dessas para a graduação, trazendo um pouco da experiência dela, trazendo um pouco, não, um pouco por conta do horário, do tempo que nós temos aqui, quero dizer, nesse sentido de um pouco. Sim. E dizer que é muito gratificante a gente ter uma professora do seu quilate passando essa sua experiência. O que a gente observa muito obrigado ao professor Suzuki pelo convite, à professora, que bom que os alunos estão participando, eu acho que vai ser um momento rico de aprendizagem agora. Eu penso que esse momento é um momento que vai ser difícil para todo mundo. E o que a senhora traria de uma palavra de esperança para que a gente possa pensar nesses primeiros, pelo menos, depois que isso acabar, os primeiros 90 dias, 120 dias, porque tudo vai ser diferente, tudo vai ser mais difícil, mas sempre tem alguém que pode nos trazer uma palavra de, olha, tenham calma, porque sabe qual é o que eu percebo muito nas empresas, como a senhora falou agora, é a preocupação principal hoje em empresas de alguns segmentos é o fluxo de caixa, né? E sem fluxo de caixa você não tem como fazer as outras coisas, né? Então, talvez não tenham tido um planejamento estratégico de como agir em determinadas situações. Essa é uma situação atípica, jamais a gente pensava que ia passar por isso, né? Mas, diante disso, como é que a gente pode tentar ou pelo menos um caminho para enfrentar isso depois que tudo isso acabar? Para começar pelo menos um planejamento. Bem, qual é a minha meta? Minha meta acabou hoje, suponhamos, daqui a 90 dias é eu pelo menos ter um fluxo para pagar meus fornecedores, ter um fluxo para... Como é que eu vou fazer isso? Claro, isso é muito amplo, depende muito da área que se trabalha, né? Por exemplo, eu tenho uma clínica, né? Na minha clínica, eu não tenho funcionário, a minha sorte ainda é essa. Eu pagava diaristas para irem lá trabalhar como secretárias, como atendente. Então ela ia, terminava o dia, recebia a diária dela e ia embora. Por quê? Porque a minha sócia, ela dizia, vai ficar muito complicado. Como eu tenho um volume muito maior de pacientes que ela, eu ia com muito mais frequência para a clínica, então eu não sentia essa necessidade. Então, por exemplo, nós não temos funcionários, então eu estou por este lado, eu estou um pouco mais tranquilo, né? Também tudo que eu comprava para o consultório era à vista. Eu nunca comprei nada parcelado, nada. Eu sempre procurava juntar, né? Como sempre fiz toda a minha vida, sempre que posso juntar para comprar um bem ou comprar alguma coisa com dinheiro à vista, sem ficar com dívida ou sem parcelar muito. Dá para comprar de 2 vezes, de 3, beleza. Nada mais que isso, para não ficar com aquele negócio de ficar pensando, não estou dormindo direito porque eu tenho tal coisa para pagar daqui a não sei quantos meses. Então eu pelo menos é uma filosofia de vida que eu tenho, né? E tenho me dado, graças a Deus, muito bem. Desculpe, professora, toda essa introdução está falando isso. Imagina. Mas o foco mesmo é esse. Aquela esperança, o que a gente pode pensar para o início de uma caminhada, né? Ok, foi muito bom fazer. É importante contextualizar, porque na contextualização você traz aí que é empresário também, é empreendedor, né? Então, ok. Marcelo, assim, esses 2 aspectos foram fundamentais que você trouxe. Assim, a educação financeira é algo que nem todo mundo teve. E ela serve não é só para a profissão, serve para o pessoal também. Então, assim, falando de comportamento, não existe essa história, eu sou organizado em casa e sou desorganizado no trabalho, ou o contrário. Não tem essa história, a gente é um só. Então, a gente podendo, já desde antes, trazer isso conosco e ver que dá certo, porque, assim, às vezes a gente não sabe exatamente como é que é o caminho, mas entre erros e acertos, tentativa e acerto, a gente descobre um caminho que está funcionando, se joga, vai-se embora, vai nele.
Então, assim, financeiro sempre foi um ponto muito delicado e ainda é até hoje, mesmo com tantos treinamentos que existem gratuitos sobre isso. Então, para quem já vinha fazendo a sua organização financeira, se tem desconto à vista e o desconto é válido, eu compro. Se não tem desconto e eu tenho caixa, é melhor eu parcelar aquele valor, não é? E usar o dinheiro que eu tenho para outra coisa. Esse é o jogo. E nesse momento, inclusive, de quem tiveram pessoas até que me falaram sobre isso, que estavam encrencadas financeiramente. Gente, não chega a 50% o número de empresas que tem fluxo de caixa, tem capital de giro para um mês. Não chega a 50% para um mês. Ou seja, já acabou. E aí, faz como? Então, assim, algumas empresas já fecharam as portas. Aí é onde eu preciso tomar decisão friamente. Friamente. Se agonia, não, respira, sai, toma um chá, relaxa, toma um banho de cabeça, volta para poder tomar a decisão friamente, olhando para o que tem. E o que é que eu vou fazer? Aí, entre funcionário, como já foi falado, aí eu vou ver se eu tenho algum recurso financeiro para tomar alguma decisão, para investir, para dar um oxigênio a mais. Aí é onde eu entro, banco, liberando isso. Eu, inclusive, estou esperando que saia do Banco do Nordeste, já foi anunciado, mas efetivamente não está saindo. É um dinheiro quase que dado, não chega a 2% ao ano, é 1 e poucos por cento ao ano, é só por causa do estado de calamidade pública, que aqui está também. Para que eu quero esse dinheiro? Porque eu tenho um financiamento com juro muito maior do que 1,5% ao ano. Então, essa é a hora de oportunidade. Então, assim, mas para isso eu preciso estar centrado, estar focado no que eu quero. Tem momentos que eu preciso tampar os ouvidos, desligar a televisão, sair de rede social um tempo, porque tem muito, me desculpa assim a palavra, mas tem muita informação inútil, sabe? Tem muita informação que desinforma. Era melhor que nem tivesse lá. Tem até fake news, tem gente que perde o tempo dela fazendo isso, mas enfim, não entrando por esse caminho para não sair do foco, isso é bem importante, a gente saber o que é que eu tomo de decisão, porque primeiro eu preciso, antes de pensar no para frente, eu preciso pensar no hoje. É meu oxigênio que tem hoje, está acabando hoje. Como em alguns lugares que não tem comida hoje. Como é que você vai falar de amanhã, meu filho? Fala de amanhã não, você disse amanhã eu estou vivo. Eu quero é hoje. A gente desceu para a base da pirâmide de Maslow. Né? Acho que vocês já ouviram falar. A gente está lá embaixo agora, boa parte das pessoas. Boa parte, né? Todo mundo não está não, mas boa parte. Então, assim, diante dessa situação, eu preciso, na psicologia, falado do distanciamento. E tem um livro chamado O Segredo Está nos Telômeros, que é de uma médica, Elizabeth Blackburn, e uma psicóloga chamada Elissa Epel, que ela fala de como o estresse entra nas nossas células. Se deixar o estresse entrar, que o estresse é inevitável, mas se deixar ele tomar conta e sabe, perturbar muito a mente, o que vai acontecer? Você vai ficar meio cego. Não vai conseguir tomar decisão como poderia. Então, precisa ter calma, dá um stop, se distancia, para quê? Para olhar melhor, que nem você tivesse montado no drone. Suba no drone e vá lá para cima, vai olhar sua clínica de longe, você sabe? E você até silencia um pouco o zoom de muitas pessoas, de muitas coisas aí. Então, primeira pausa, rever os números, né? Como você estava falando. E depois dessa tomada de decisão, o que é que eu tenho para seguir para frente? E para onde vai ser esse para frente? Porque, assim, gente, essa é uma forma particular, tá? Que eu enxergo as coisas. Quando, às vezes, tem fala de algumas pessoas, de autoridades e tal, falando assim, tudo vai ser diferente e tal, nada vai ser como antes. É óbvio que vai existir um antes e um depois, sabe? Sem querer entrar no aspecto religioso, mas tem uma divisão da era, antes de Cristo e depois de Cristo. Vai existir. Por quê? Porque ele veio para dar
um choque, um alerta, assim, para dizer, ó, sabe, tem muita coisa errada acontecendo, para. E por que se para? Não é? Assim, fomos obrigados a parar por conta dessas questões já faladas, mas essa pausa é uma oportunidade. Aí entra um aspecto da esperança que você falou. Se eu tenho a plena consciência de onde eu estou, o que é que eu tenho, eu me situo na situação, eu não sou a situação, eu estou nela. E o que é que eu faço diante disso? Não vai ser igual para todo mundo, não. Provavelmente vão ter algumas pessoas que, quando voltarem aos trabalhos, sabe, não vai ter muita diferença, não. Talvez lave mais as mãos, higienize mais a casa, sabe? Mas depois volta para o modus operandi de novo e fazer. Então, assim, não é isso que se espera, sabe? O que é que eu aprendo com isso? De que forma eu vou sair transformada, né? Ou transformado? E sim, óbvio que tem uma continuidade. As coisas não se acabaram, não. Infelizmente, né, eu estava escutando, não sei se foi o Diego comentando no início, assim, eu estava aqui me arrumando, falando sobre o falecimento, né, de uma pessoa. Tinha alguém falando, não sei quem foi. E, infelizmente, tivemos. Foi, né? Aqui em Maceió também tivemos, lá em Aracaju também, mas, assim, a vida vai continuar, as coisas vão continuar. A questão é o que é que está sinalizando daqui para frente. Então, assim, para a odontologia, vai sinalizar o quê? Eu vou precisar colocar o quê para dentro da minha clínica ou para dentro do meu consultório, sabe? Ou caso eu nem tenha ainda, eu ainda vou ter, em quem eu posso mirar? Quem é referência na área hoje, sabe? Então, eu tenho que buscar algumas informações, jogo para minha realidade, vou fazer, aí vem entre os comportamentos empreendedores, rede de contatos, todo mundo tem uma rede, então, inclusive é importante até selecionar essa rede, né, porque diz que a gente é a média das 6 pessoas que a gente mais convive. Exatamente. Então, assim, eu verificar diante dessa rede quem são pessoas chaves para me auxiliar nos meus próximos objetivos. Mas, na verdade, assim, só complementando um pouco, quando eu falei, um dia após o outro, um dia não é igual ao outro. Claro que essa situação atual, ela é muito intensa, porque foi mundial. Mas se a gente parar para pensar, ontem foi uma coisa, hoje é outra. Amanhã é outra. Teve a pausa na universidade, vai voltar. Quando voltar, o que passou, passou. Sabe essa conversa assim? Que às vezes parece meio conversa de maluco? Mas o que eu quero falar é que, assim, a vida não é linear. As pessoas que têm o entendimento de que tudo é estático, eu agora tenho um consultório, que coisa boa, ponto. Não tem ponto, não. Todo dia você tem que fazer ralação. E ralação não só após a universidade, né? Continuar estudando, se especializando. Eu tenho um primo, ele se chama Alberto Gurgel. Eu acho que ele é cirurgião, dentista. Depois vocês dão uma olhada aí no WhatsApp, no Instagram. Assim, eu fico, caramba, você estuda demais, rapaz. Ele é jovem ainda, ele. Mas vive estudando. Estuda num canto. Ele hoje está morando lá em Curitiba, ele é de Natal, que a família da minha mãe é de lá, do Rio Grande do Norte. Ele não para de estudar, não para de se especializar, está sempre buscando novidade, tecnologia, inovação, sabe? Não para. Por quê? Porque as coisas não param. Está sempre vindo uma coisa nova. Então, o que eu acredito é assim, que a esperança ela está ligada a uma mudança de pensamento. Sabe, Marcelo? Não sei se eu estou ajudando muito com o que eu estou falando. Sim, sim, tá? sim. Mas, assim, a mudança de pensamento é o mais importante. Por quê? Porque as coisas, elas são conforme o que eu estou vendo.
Quantas vezes você não já deve ter ouvido falar por outra pessoa sobre, enquanto uns vê o caos, outros estão vendo a oportunidade. Isso não é papo furado. Não é. Tem gente de um lado descabelando, tomando remédio, se deprimindo, e o outro aqui, caramba, eu vou fazer uma transformação no meu negócio, vou fazer aqui uma transformação na minha profissão. Caramba, eu estava pensando em ir por essa área. Não vou, eu vou para robótica, sabe? Vou incluir robótica, vou aproveitar esse período trancado em casa para estudar mais, né? Então, assim, começar a despertar outras coisas que possam ajudar. E só em se colocar nesse movimento de abertura para o novo, Marcelo, caramba, já tem meio caminho andado, sabe? Tem meio caminho andado porque você está aberto para o novo, testar o novo. Isso é o que vale, sabe? E não tá assim com o copo cheio e dizer, eu já sei, eu já ouvi isso, eu já sei aquilo. Ok, tudo tá certo também. É uma questão de mindset, né? A gente tem que ter um mindset. O ideal é que se tenha um mindset crescente todo o tempo. E se tente tirar a oportunidade das situações. Ontem eu estava conversando com os colegas e eu coloquei uma coisa para eles, que é o seguinte, gente, a gente tem que... Eu penso que o ensino, ele adiantou o que talvez aconteceria daqui a 10 anos. Ele antecipou o que aconteceria daqui a uns 10 anos, mais ou menos, que é essa visão que o professor vai ter que ter em trabalhar num outro ambiente. Porque vai chegar um momento, e essa geração nova nos impõe isso, que vai chegar um momento de que o professor ele não tem mais condições de ficar só dentro da sala de aula, naquela aula monótona. Isso aí é uma coisa que vai chegar um momento que ela vai cair por terra. Na verdade, já chegou, né? E chegou de uma forma abrupta, mas chegou. E quem se adaptar a esse novo tempo agora vai ficar obsoleto. Porque as gerações elas não querem mais essa aula cansativa, enfadonha numa sala de aula, fria, de certa forma, visual, eu acho que até fria, né? De certa forma. E isso veio para fazer a gente repensar muita coisa. Gente, será que eu estava ministrando de uma forma certa? Será que essa nova ferramenta não pode me ajudar me trazendo alguma outra coisa? Então, tudo é uma questão de como você vê o cenário que está posto. Isso. Né? E tirar o proveito de tudo isso. Isso, E assim, isso serve para todos nós. Assim, eu tenho, enquanto consultoria, mentoria, eu tenho meu trabalho com uma sócia, mas assim, a gente meio que segue de forma autônoma. Então, assim, a gente precisa estar sempre atento à troca de ideias, sabe? Então, assim, a busca do feedback constante, seja lá que profissão a gente tenha, ela é fundamental para eu poder saber até que ponto isso está, sabe, tá chegando lá, sabe? Se uma sala inteira tem 50%, 60% de nota vermelha, caramba, quem está com problema aí é o professor ou são os alunos? Sabe? Então, assim, tem uns alertas que aparecem e a gente precisa observar. Então, tanto sala de aula como dentro de uma empresa, a clínica, né, e tal, se tem gente não voltando mais, isso já é um belo indicador. Então, a questão é de onde você parte. É que já sabe de tudo e eu já estudei, me especializei, mestrado, doutorado, não sei mais o que lá, e eu já começo do topo, sabe? Ou eu estou partindo, mesmo com toda a minha bagagem, mas eu parto de que que eu estudei e tudo mais, mas assim, somos aprendizes e iniciantes em algum momento da vida. Muita gente é um principiante, é um executivo, uma pessoa assim, muito bem relacionada e qualificada para outras coisas, mas quando chega aqui no Zoom, ela é um aprendiz. Então, todos nós somos aprendizes em algum momento da vida. Mas é preciso ter humildade e consciência disso. Sim, um presidente, um superintendente, todos eles são júnior, aprendiz em alguma coisa. E se ele se põe numa posição desta, de aprendiz, nossa, sabe?
ele está com as portas escancaradas para receber. Né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Está muito claro de que vai ser um trabalho coletivo. A gente vai precisar de rede de contato. A gente vai precisar de mais humanidade, sabe? Humanizar o negócio, sabe? E, nossa, eu tô doida que esse negócio passe logo. Para voltar para esse novo normal que estão falando, né? Professor, eu vou ter que sair, professor Suzuki, alunos, meus amigos, vou precisar sair. Depois eu entro na próxima, tá? Que tem um negócio para fazer. Um abraço. Muito obrigado pela sua participação, professora. Muito obrigado, Suzuki, alunos. Eu Pessoal, que agradeço. Um abraço a todos, tá? Tchau. Um abraço. Fica bem, Marcelo. Fique bem. Obrigado, viu, Marcelo? Obrigado, muito professor. nos honrou a sua visita aqui na nossa sala. Venha sempre nas outras oportunidades. Muito obrigado. Obrigado. Ok, pessoal, galera, vocês agora, tem alguma pergunta, alguma curiosidade? Tá, vamos aproveitar. A Verônica é um poço de conhecimento e de experiência. Vamos aproveitar. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Professora Verônica, a senhora estava falando a respeito da sua experiência de vida nos seus trabalhos passados, que a senhora não enumerou os anos e tal, mas eu deduzo que não seja tão distante. E se foi distante, ficou na memória, né? De qualquer forma, todas as etapas que a senhora passou. Comecei a citar com 15 anos de idade. Pois é. Então, eu já fiz uma analogia da minha vida com a sua profissional, assim, né? Eu já passei por todos esses processos também, trabalhei em shopping, trabalhei em vários lugares que eu acho que são lugares muito dignos e proveitosos para a gente aprender desde a base, né? Como é que a gente tem que se comportar perante o público e enfrentei muitas dificuldades também, porque a gente tinha que bater aquela meta que era imbatível todo mês. Pelo menos no nosso paradigma era, né? Pelo menos no nosso paradigma era, né? Vai ver que não era imbatível, mas a gente já tinha isso plantado, então, né? E eu já tive uma empresa, como a senhora falou também. Nessa empresa eu não era formado, mas eu já tinha alguns funcionários trabalhando que eles eram formados para mim, alguns administradores, alguns professores. E eu me considerava uma pessoa boa de ganhar dinheiro. Eu me considerava uma pessoa boa de ganhar dinheiro, mas meu modelo de dinheiro ele era ruim, porque eu perdia tudo toda vez, entendeu? E acabava perdendo e me reinventava fazendo uma coisa completamente diferente. Eu estou fazendo isso de novo. Eu já fiz educação física, já sou formado, e agora estou fazendo odonto, porque eu também tenho vontade de empreender nessa área, certo? Mas diante da que eu considero que o fracasso ele faz parte do processo do sucesso, né? Foi assim que eu aprendi, né? Sim. Né? Então, mas quando a gente fracassa mais de uma vez, ou seja, no estudo, como eu sou mecânico de avião e eu não segui essa carreira, eu já enxerguei algumas vezes como fracasso isso, porque eu não quis ir embora, entendeu? Então foram 3 anos e meio de muita dedicação e às vezes eu confronto isso na minha vida. Eu acho que fiz o melhor negócio por não ter ido, porque eu ia ficar debaixo de uma aeronave por um tempo, né? E não ia ter esse contato com pessoas, que eu acho que é o método melhor de se ganhar dinheiro e de se relacionar. São só aspectos positivos, esse de ter contato com pessoas, ao meu ver, né? Tem colega meu que não, que prefere ficar debaixo de uma máquina o dia todo. Ele acha segurança nisso. E eu queria saber o que a senhora acha, de acordo com o que eu lhe falei, de acordo com tudo que eu lhe falei, da minha história. A senhora acha que eu estou indo pelo caminho certo ou estou indo pelo caminho errado e me reinventar agora na área da saúde para poder empreender? A senhora acha que eu estou indo pelo caminho certo? Ou a senhora acha que eu deveria continuar? Porque eu tenho uma academia, eu estou só ouvindo a senhora falar. E esse período é realmente um período difícil. A nossa academia também não tinha fundo de caixa dessa forma. Estou muito preocupado com os funcionários. E eu estou tentando enxergar isso não como uma derrota. Entendeu? Não como um fracasso. Porque foi atípico. Não tem a gente não gerenciava. Não tem como gerenciar isso. Eu estou tentando ver. Os meus fracassos passados, sim, enxergo como um fracasso. Porque foi falência minha mesmo. Foi falta de competência financeira. Administrativa, desculpa. Mas, dentro desse cenário, Diego,
que me comparei com a senhora lá no polo aquático, a senhora tinha. A senhora acha que eu estou indo pelo caminho certo em me reinventar em uma área totalmente nova, da área da saúde, para poder empreender depois? Eu tenho vontade de ter consultório também, entendeu? Ok. Então, posso falar? Assim, são muitas perguntas, né, que você faz, Diego. E, assim, eu posso pontuar algumas coisas, assim. Por exemplo, essa questão, o empreendedorismo, ele tem alguns aspectos que, assim, quem tem um propósito ou algum objetivo de ter uma segurança, talvez não seja esse o caminho para escolher. Não existe garantia e não existe estabilidade. No empreendedorismo, não existe. Porque, assim, vamos falar, chamar de garantia um concurso. E garantia, entre aspas, porque eu preciso também ter uma postura e gerar um resultado, porque senão pode ser que haja alguma complicação para mim, para eu permanecer lá. Quando você fala de montar um negócio, ir para um caminho, depois não dar certo, ir para um outro, não tem nenhum problema em relação a isso. Não tem nada. Tem até pesquisas que mostram que, bom, grandes empreendedores e tal, antes de encontrar algo que deu certo, quebrou 3 vezes, em média. Ou seja, tiveram alguns que quebraram nenhuma e tiveram outros que quebraram em 6. Isso aí. Mas, assim, o importante nesse ponto o que eu aprendo com o anterior, que eu fiz, e parte deu certo. Não é que ele todo não deu. Fechou por algum motivo, isso é uma tomada de decisão. Mas o que eu trago de lá? Isso me fortaleceu em quê? E o que é que eu trago? E o que é que eu não quero trazer? Porque eu enxergo que aquilo foi, exemplo, uma falta de planejamento. A mudança comportamental, para ela acontecer, precisa que eu tenha consciência da prática dela. Que eu aceite, eu olhe para lá, por exemplo, no Empretec, os participantes têm contato com um perfil, onde mostra pontos fortes e pontos fracos. E, às vezes, a combinação do forte com o fraco por exemplo, vamos supor que fosse ponto forte em busca de oportunidade de iniciativa. Você enxerga a oportunidade de negócio e vai. Mas se, de repente, um ponto fraco é planejamento e avaliação de risco, entende? Eu enxergo a oportunidade, eu tenho a atitude de pegar, de fato é uma oportunidade. Mas lá no planejamento eu poderia ter visto que, para isso começar a gerar dinheiro, dar dinheiro, eu precisava de um investimento X, sabe? Eu ia precisar de uma equipe tal, eu ia precisar do equipamento tal, não sei. Ou ia precisar de um capital de giro mais longo para são os portugueses que falam isso, de almofada financeira, mas não é esse o nome. Mas de ter uma reserva financeira para aguentar qualquer imprevisto que possa acontecer. Porque aqui a gente está falando de uma epidemia que foi mundial. Só que tire isso para qualquer outra coisa. Transforme a epidemia em concorrência, transforme essa epidemia em uma mudança que você teve que ter da cidade. Se foi morar em outro estado, teve que começar do zero, que ninguém sabe quem é o Diego, zero rede de contato, começou do zero, você era um novato lá. Então, essa epidemia pode ser várias coisas. Então, planejamento ele faz muita falta porque é um traço nacional de ponto baixo no empreendedor. Tá? Isso eu posso falar, tem alguns segredos que a gente não fala do seminário, né? Mas, assim, isso não é segredo. Eu já rodei o Brasil inteiro e isso era de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí, sabe? Planejamento sempre o ponto mais baixo. E isso implica em quê? Não é que as pessoas não planejem, é porque o nome é planejamento, monitoramento sistemático. Então, não adianta eu colocar num papel, vejo que é viável montar a clínica ou a academia ou o que for, mas eu não acompanho. Largo tudo para lá, está tudo aqui na minha cabeça, agora eu já sei e vou. Então, assim, estou falando assim mais amplo, mas no sentido de eu preciso verificar nessa minha nova investida o que é que eu trago do passado. Porque, assim,
tem um livro que chama Outliers, Os Fora de Série, que o pesquisador viu o seguinte, que para a gente alcançar um alto estágio de performance, ele viu isso porque ele pesquisou várias pessoas ilustres, amplamente conhecidas, como os Beatles, Michael Jordan, Mozart, e por aí vai. Ele pesquisou um monte de pessoas e viu que eles deram um salto depois de 10 mil horas fazendo a mesma coisa. Num espaço de tempo, não é 10 mil horas a vida inteira, tá? É 10 mil horas focado. Como chama, eu anotei aqui outro ponto, não vou esquecer não, mas como chama aquele atleta do basquete que morreu? Não é? O Kobe Bryant. Ué, será que deu uma travada? Vocês estão ouvindo? Acho que deu uma travada, né? Vocês estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Deu uma travada? Sinek. Tem uma palestra no TED com ele que é bem legal. Ele inventou uma teoria chamada Círculo de Ouro. Ele é um americano, é bem interessante isso. E ele fala mais ou menos o seguinte, ele põe no centro do círculo o porquê. Qual o teu propósito, a sua causa? Por exemplo, qual o motivo lhe levou para escolher o curso que está fazendo hoje? Existe aí um motivo. Então, se eu parto do meu propósito, sabe? O propósito é muito maior. A gente fica falando de meta, você estava falando de meta, tinha que alcançar, né? Vender e tal. Uhum. E tem uma pressão pesada, eu sei disso. Mas muito mais forte do que a meta é o meu propósito. Porque pode vir a meta que for. Se eu tenho propósito com aquilo, eu contorno a situação, mas eu chego lá. Às vezes eu preciso dar uns passos para trás. Às vezes eu preciso fechar o negócio. É mais inteligente mesmo fechar, sabe? Até financeiramente é melhor eu fechar. Depois eu volto. Não esqueci, não. Depois eu volto. Mas agora é hora de parar. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu me especializar. Ou deixa eu trabalhar numa empresa igual a que eu montei para eu poder aprender alguma outra coisa. E depois eu volto. E às vezes eu preciso ir para uma outra profissão mesmo. Alguma coisa lhe chamou para essa segunda. Sabe, Diego? E aí, o que pode ser feito para unir as duas? O que eu posso trazer de conhecimento aqui, juntando com o outro e, sabe, pode surgir aí muitas coisas. Entendi. Mas ele sai do centro para a periferia. O primeiro ele chama de o porquê, e qual o seu propósito. O segundo é o como, tem a ver com o processo, o que é que você vai fazer para conseguir, né, realizar. E o mais de fora é o objetivo, é o que você faz, sabe? Se é atendimentos voltados para questão do preparo físico, ok. Se é tratamento odontológico, ok. Não importa se é vendendo produto no shopping, não tem problema. Mas tem gente que parte de fora para dentro. Então, ele traz na palestra, é bem curtinha, tem 16 minutos. Talvez seja útil. É sair do lugar comum. O de fora para dentro é lugar comum. Eu primeiro preciso partir do propósito. Me ouvir um pouco mais. Depois disso, aí eu parto. É o significado pessoal. Espero que eu tenha ajudado alguma coisa. Poxa, pra caramba. Obrigado. Oi, que legal, legal. Teve um momento que a senhora falou, aí saiu robotizada a voz. A senhora falou que é mais importante entender, mais importante do que a meta é o propósito, foi isso? Ah, sim, claro. Porque assim, ó, o que é a meta? É um resultado que a gente quer chegar. O que é importante, sabe? Eu tenho uma meta de pelo menos atingir o quê? 7, a média da universidade? 5, 6, 7, pronto. Então, uma meta de 8. Eu me lembrei disso por causa da minha filha. Eu ficava dizendo para minha filha, mira pelo menos no 8, porque se cair, você cai para a média, entendeu? Mas se você mira na média, tá mirando errado. Então, porque é natural cair.
todo mundo cai, todo mundo tem um momento que fica meio bobo assim, né? Não tem problema. Mas eu preciso saber o que é que eu quero. É meu propósito de vida, é projeto de vida antes de ser projeto de carreira, antes de ser projeto de vocação e tal. Mas você se enxerga fazendo o que nesse mundo? O que é que você ama fazer? Porque falaram de mindset, acho que foi o Marcelo, no livro Mindset, a Carol Dweck, ela fala isso. Do que você é capaz com anos de paixão e entusiasmo e dedicação? Do que você é capaz? Sabe? Ela faz umas provocações assim que, nossa, arrepia quando a gente fala. E esses caras, poxa, alta performance, né? O Jordan, não só na área artística, mas na área de negócios também, negócios virtuais, que pá, o cara da Amazon, sabe? Umas sacadas assim, fantásticas. Então, assim, esses saltos quânticos é porque as pessoas se permitiram a isso. Ele fala, inclusive, sobre a trajetória dele e que começou tudo num galpão. Era ele mais um, empacotando o livro para despachar, sabe? E ele humildemente fala assim, que começaram a surgir muitas encomendas e tal. Aí o funcionário vira para ele, porque eles empacotavam no chão, não tinha nem mesa. Aí o funcionário vira para ele e diz assim, fugiu o nome dele agora, será que não está numa hora de a gente ter uma situação aqui melhor não, para empacotar tudo isso? O Jeff Bezos. Jeff Bezos. Isso, Jack Bezos. Aí ele fala, tá, não, pode deixar que eu vou organizar isso, você tem razão. Ele vai e compra joelheira para ficar lá no chão. Aí o funcionário diz assim, rapaz, não era melhor uma mesa? Aí ele vai humildemente e fala, eu fui e comprei uma mesa, tá vendo? Se eu não escuto meus funcionários, eu não ia estar onde estou hoje, sabe? Então, ele é muito sagaz, muito bom. É mais ou menos isso, Diego. Não tem receita não, tá? Mas não joga fora a sua trajetória, tá? A Carol Dweck fala isso também. O processo é mais importante do que o fim. O que você absorveu da graduação até agora é mais importante do que a sua nota. Desculpa aí, professor. A nota, ela é importante para passar, óbvio. Verônica, a maioria dos alunos já passaram, a maioria não, todos os alunos já passaram acima da média na minha disciplina. Então, é isso, entendeu? Então, assim, a nota é só uma convenção. É muito mais importante o que você absorveu com tudo isso. E vai fazer o que com tudo isso, sabe? Então, vá vivendo a experiência aí um dia de cada vez, curtindo o que as pessoas têm para dar. E se darem o que você não quer, deixa lá. Talvez sirva para outra, né? E vamos seguir a vida. Bacana, obrigado. Tomara que eu tenha ajudado, show de bola, show de bola. Alguém tem mais alguma outra pergunta? Bom. Nosso tempo já está acabando. Já tomei quase todo o tempo. Talvez tenha ajudado mais alguém que não fez. Ok, muito bom. Sim, eu tinha uma pergunta, professor. Que nem ela disse. Tudo bom? Tudo bem. Como a gente sabe, a gente já sai da faculdade como profissionais liberais, não sei se esse é o nome, né? A gente geralmente procura correr vários âmbitos, ou montar seu consultório, ou trabalhar para alguém, como o Jonathan disse, para pegar a mão, ou para prestar um concurso e ter uma estabilidade. Nesse período agora que a gente está passando, né, eu percebi que mostrou muito mais o quanto a gente é vulnerável, principalmente a nossa classe, né? Quem não pensou, quem não tinha um bom suporte, tanto financeiro quanto administrativo na sua empresa, como o professor Marcelo falou, não tenho funcionário, então menos isso eu me preocupei. E então, o que a senhora orienta para a gente que vamos ser futuros dentistas e para os dentistas que já estão formados? Porque realmente, às vezes eu até comento, tipo, quando eu sair eu quero também prestar um concurso, porque lá eu sei que eu tenho estabilidade. Principalmente mulher. A mulher vai querer ter filho, vai ter que parar de trabalhar e vai
se não trabalha, não tem, né? Tipo, a nossa classe é assim. Então, eu queria saber, tipo, uma orientação que a senhora tem de uma ideia, uma coisa assim, pra gente não ficar pensando só nisso. Entendi. Mara, assim, não é só a sua classe não, viu? Todo dia tem que estar trabalhando um pouquinho, eu posso usar a palavra assim como cultivando um pouquinho as relações para poder os trabalhos virem. Eles são a consequência do nosso relacionamento com as pessoas. Boa parte do sucesso dos nossos negócios, assim, de prestação de serviço, ele vem das relações. Claro que se eu quero atuar na minha profissão e de forma por conta própria, quer seja, vamos supor que seja, né, o seu consultório, ou mesmo que seja você dentro de uma clínica, mas de toda forma está lá no seu consultório, né, eu vou precisar partir também de algum lugar, não é? Saber que, além de eu ter essa bagagem, esse diploma, você vai ser especialista naquela área, mas isso é a parte técnica, que não vai acabar nunca também a questão da sua especialização, é a vida inteira se especializando, se atualizando. Mas tem um outro lado, que é uma competência conceitual, conceitual e operacional também, do negócio em si, porque eu vou precisar gerenciar o meu negócio. Aí eu vou citar um caso que não é da área de vocês, mas não é a graduação de odontologia, é nutrição. Eu tenho uma sobrinha que ela se formou em nutrição aqui na Universidade Federal de Alagoas, fez mestrado por aqui, mas ela queria ensinar, esse era o objetivo dela. Ela tinha feito já uns cursos durante a graduação e viu que empreender não era para ela. Ela disse, não quero isso para mim. Ok, que bom, tomou uma decisão. E foi seguir a vida. Aí ela foi fazer doutorado em Campinas, na Unicamp. Aí fez lá engenharia, ciência dos alimentos. Muito bem. Já tinha graduação, mestrado e doutorado. O que é que foi fazer depois? 2 coisas. Uma, estudar para concurso. Né? Depois do doutorado, porque doutorado consumia ela demais. Então, foi estudar para concurso. Estudar, assim, com unhas e dentes. E, enquanto isso, também colocando currículo aqui e acolá. Então, assim, o caminho que ela escolheu, e ela fez muitos concursos, bastante. Foi chamado para vários deles, mas sempre banco de reserva, cadastro de reserva. Cadastro reserva, cadastro reserva. E, enquanto isso, foi buscando fazer alguma outra coisa, só que não encontrava, né? Então, ela continuou fazendo concursos e, depois de um tempo, ela entrou numa prefeitura, ela morava em Campinas, era em São José do Rio Preto. Fez parte lá, depois tiveram uns problemas de gestão e ela pediu para sair. Muita corrupção e tal, muita coisa errada. Ela pulou fora. E assim ela saiu tentando fazer outras coisas. E foi para o caminho de empreender, fazendo atendimentos, foi se especializar nessa área de gestão. Então, tinha lá uma nutricionista, não sei o nome, mas ela está em Santos. E ela ensinava, uma nutricionista que ensinava aos nutricionistas montar negócio. Dar aula de marketing, Instagram, rede social, etc. e tal. Ela foi se especializar nisso para fazer atendimento online. Foi por esse caminho. Então, assim, mas sabe que todo dia precisa estar num movimento de expansão. Todos os dias expansão. Construindo a sua carreira dia a dia. Quando isso realmente é algo que faz parte de você, você se vê fazendo isso, nossa, isso vai ser um desafiante, mas ok, tudo bem, não tem problema, não é? Mas quando isso não é muito o seu modus operandi, não é isso, você não se identifica, começa a ficar meio chato, sabe? Vai ficar meio cansativo, meio maçante. Então, assim, é muito importante, Mara, você se enxergar em algo, sabe? Se é que eu posso ajudar alguma coisa assim. Mas você se enxergar, fecha os olhos e imagina, você todos os dias
Alimentando no início é batalha, né? Então, assim, alimentando redes sociais, se mantendo em contato com o conselho, participando de encontros junto com outros profissionais da área. Toda vez que surgir um evento, você está lá também, sabe? No processo de expansão e ampliar a rede de contatos, né? Esse é mais ou menos um caminho. Agora, não quero isso, não me vejo dessa forma. Então, assim, ó, vira o lado e foca, né, se for o caso, em concurso. Agora sim, concurso é estudar até passar. Não tem meta. Ai, vou ter uma meta de passar no concurso X. Caramba, não tem meta, porque você não tem como dar prazo. Entendi. Sabe? Aí o que foi que ocorreu, assim? Eu me lembrei dela, porque depois de 5 anos, ela fez, em 2015, exatamente, o concurso, um deles que ela passou, mas foi em 4º lugar, foi em Jundiaí, na prefeitura lá de Jundiaí. Semana passada ela foi chamada. Ela nem acreditou. Então, assim, ela está lá em Jundiaí agora e foi fazer os exames e tal, para poder ser admitida num dos municípios mais ricos do país, uma das cidades melhores de se morar no país. Então, assim, no meio do caos, né, surgiu aí esse chamado meio milagre, né? Foi uma bênção mesmo. Mas, assim, enquanto isso, ela estava fazendo outra coisa, sabe? Então, assim, Mara, não tem muita receita, não. Ou você se lança em algo que, assim, você entende que você tem potencial para aquilo, talvez você não tenha hoje as condições necessárias, não tem problema. Mas se você tem potencial para se desenvolver, isso é mais importante do que você faz hoje. Não sei se eu me consigo fazer entender. Tá? Não, sim. O potencial é muito mais forte, mais importante do que a sua competência. Porque às vezes eu não tenho capacidade pouca para o que eu gostaria de fazer. Mas se você tem potencial para desenvolver, vai. Vai que dá certo. E se não der, muda. É preciso saber que não existe segurança e não existe dualidade, ao certo ou errado, sucesso ou fracasso. Tá tudo junto. Dentro do sucesso tem um monte de fracasso também. Dentro do fracasso também teve um monte de sucesso, né? O Diego pode falar bem sobre isso depois para você. Mas não é tudo que deu errado. Foi um momento que, não. É igual relacionamento. Chegou uma hora que não deu. Isso não quer dizer que o relacionamento foi ruim, não. Tiveram algumas coisas que foram, sabe? Então, é mais ou menos assim. É uma mudança de visão. Tá? Legal. Verônica, nós estamos acabando o nosso tempo, então eu quero, antes de mais nada, agradecer por você compartilhar da sua experiência conosco e dizer as palavras finais. Eles são alunos que estão no 5º semestre, faltam mais 3 semestres, são 8 semestres, mais 1 ano e meio, né? E aí eu queria que você desse umas palavras, o que eles podem fazer para aproveitar esse período de isolamento social e o que eles, como estudantes de odontologia, o que eles devem priorizar para se tornarem profissionais de sucesso? Tá. Nossa, pergunta difícil essa, hein? Mas assim, eu vejo que assim, o preparo, ele sempre é recompensador. Eu tenho isso comigo. Então, assim, a gente não está em férias, nós não estamos de lazer, apesar de não estarmos estudando. Eu tenho uma estudante em casa, minha filha passou em engenharia química e só teve um dia de aula. Teve 2 semanas de ambientação com as outras engenharias e depois nada mais. Mas, assim, eu vejo que, independente de estar no 5º, no último período, o pensamento precisa estar muito ligado ao que eu quero fazer com relação a essa profissão que eu escolhi. E uma das formas que eu vejo de descobrir, né, porque às vezes essa pergunta parece ser simples e meio já muito batida, né? Mas é assim, é de ouvir um pouco o seu coração, sabe? A sua identificação com o que você vai fazer. Isso é muito importante.
E o preparo, ele está junto a isso. Então, assim, se você enxerga que também não tem problema com relação a isso, que antes de concluir a graduação seria importante vocês irem para um intercâmbio, fazer alguma missão, alguma coisa que você tem dúvida ainda, sabe? Eu gostaria tanto de ver essa área, eu gostaria de ir lá, de ter aquela experiência. Se puder fazer isso, se experimenta, vai. Utiliza esse período final como um laboratório. Laboratório para se experimentar. Se puder estagiar, se puder, né, eu não sei como é o tempo de vocês, mas se puder entre a universidade e a vida prática, se puder experimentar o prático, testar, no mundo do empreendedorismo a gente chama de validar ideias, valida, vai lá, experimenta, não é? O que é que você pode fazer com esse tempo que tem? É como se esses períodos restantes que vocês tivessem fossem recursos, que eles vão passar, dormindo ou acordado, eles vão passar, mas assim, espero que seja acordada, né? O que você vai fazer com esse tempo, que é o único bem que não se renova? Passou, acabou. Né? A gente já está há um tempo aqui conversando, acabou, a gente não tem como voltar mais. A não ser quando tem gravação, né? A gente volta para ouvir de novo. Mas a gente não tem como voltar. A gente tem como ir daqui para frente. Então, o que é que eu vou fazer com esse recurso que tenho daqui para frente? É como se fosse um projeto mesmo de vida. Eu ainda não sei. Não tem problema não saber. Que bom que não sabe. E diz que não sabe. Mas diga para você, você não precisa saber tudo. A gente não sabe de quase nada. Né? Mas o importante é saber que algo não está bem. E eu preciso me movimentar. Então, escuta um pouco a sua intuição. E se experimenta e faz, se houver oportunidade, sabe? Palestras online tem, né? Dependendo, se souber ou não outro idioma, não tem problema, a maioria delas são com legenda, né? Hoje em dia a gente pode ter aula até de Harvard, tem aula em várias universidades, Coursera, né? Tem a Casa do Saber também, tem tantas, Rock University, não sei, tem tantas, surgiram tantas aí, assim, gratuitas, né? Então, assim, dá para ampliar os horizontes dessa maneira, né? Mas, assim, eu acho que a palavra final seria isso. Eu estar acordada e atenta com o tempo que me resta da universidade. O que é que eu quero fazer com ele? É mais ou menos isso aí. Ok, Verônica, show de bola. Muito obrigado aí pelo seu depoimento, pelo tempo que você dedicou, obrigado pelo Imagina. seu carinho, obrigado pela sua generosidade. E aí, galera, vocês gostaram da fala da Verônica? Sim, gostei Muito. Obrigada. Muito bom. Obrigada. Então tá bom. Eu vou depois pedir para o pessoal, como de costume, escrever o feedback lá no nosso grupo, no WhatsApp. Eu quero saber. Manda que eu quero saber. Eu gosto de feedback, para Tá poder ótimo. ajustar o que for. E quando forem na Cairu tomar sorvete, lembre de mim, que aquele sorvete é bom demais. O carimbó, eu acho, né? Mistura lá do castanha com cupuaçu, eu acho. Ave Maria. É tudo bom daí. Muito bom, tudo. Gente, ok, obrigado aí, cuidem. parabéns pela participação de todos, ok? Verônica, mais uma vez, manda um abração para a Luísa, tá bom? Eu mando sim. Tá Pode ótimo. deixar. Um abraço e prazer Um abraço, e obrigada aqui. valeu. Tchau. Tchau. Tchau.